Se você é rico e cristão, provavelmente já ouviu isso. Você está muito apegado às coisas deste mundo. Dinheiro é raiz de todo mal. Quanto mais pobre, mais perto de Deus. E se seus amigos da igreja descobrem que você ganhou uma promoção ou que sua empresa cresceu, eles olham para você com um tipo de desconfiança que diz tudo, como se riqueza fosse pecado, como se prosperidade fosse incompatível com fé genuína. Mas aqui vem a verdade que poucos querem dizer. A Bíblia não condena a riqueza, condena a avareza. Existe uma diferença gigante. E hoje vamos descobrir. Bem-vindo ao Entre Mitos e Versículos. Se você é novo aqui, se inscreve porque a gente desmascara crenças populares que parecem bíblicas, mas não são. E hoje estamos lidando com uma das mais prejudiciais, a ideia de que cristão rico é automaticamente avarento. Essa crença faz pessoas se culparem por ganhar bem, faz pessoas rejeitar promoções, faz pessoas gastar com culpa, faz ministérios financeiros inteiros surgirem baseados no medo de que dinheiro é demoníaco. Mas sabe o que é engraçado? Você abre a Bíblia e descobre que alguns dos maiores homens de fé, os que Deus mais abençoou, eram enormemente ricos. Antes de a gente explorar o que a Bíblia realmente diz, vamos entender de onde vem esse preconceito contra a riqueza nas igrejas. Tem várias camadas aqui. Quando o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano, a igreja começou a acumular riqueza e poder, e com isso vieram corrupção, exploração, abuso, papas vivendo em luxo enquanto pessoas morriam de fome, bispos comercializando indulgências. Foi feio, muito feio. Então, quando a reforma acontece, Lutero e outros reformadores reagem contra isso. E uma das reações é: dinheiro é ruim, pobreza é mais próxima de Deus. É compreensível historicamente, mas não é bíblico. Jesus disse coisas como: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E a igreja ouve: Jesus odeia ricos. Mas vamos voltar a isso. Materialismo é quando você vive para dinheiro, quando sua alma é controlada pela ganância. Já a riqueza é, ter dinheiro. Não é a mesma coisa. Um homem pode ter muito dinheiro e não ser materialista. Uma mulher pode ser pobre e absolutamente materialista, sempre pensando em dinheiro, amargada, ambiciosa. Então, quando a gente fala sobre cristão rico, a gente precisa entender: riqueza não é pecado. Avareza, sim. Vamos abrir o livro de Jó, capítulo 1, versículos 1 e 3. E a primeira coisa que o texto diz sobre Jó é: havia um homem na terra de Uz chamado Jó. Esse homem era íntegro, reto, temente a Deus e avesso ao mal. Integridade, retidão, temor a Deus, essas são as primeiras características de Jó. E qual era a sua situação financeira? Versículo 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jugos de boi, 500 jumentas e muitos servos, de modo que era o homem mais importante de todo o Oriente. E o que Deus faz? Deus fala sobre Jó com orgulho. Quando Satanás o desafia, Deus diz: viste meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, homem íntegro, reto, temente a Deus e avesso ao mal. Deus não diz que Jó seria melhor se fosse pobre. Não diz isso. Deus ama Jó por sua integridade, não por sua pobreza. Agora, o que acontece? Jó enfrenta testes horríveis, perde tudo: seu rebanho, seus filhos, sua saúde, e passa por um tempo de sofrimento intenso. Mas sabe qual era a causa? Era por ser rico? Não, era um teste espiritual de fé. E quando tudo termina, quando Jó passa o teste, o final do livro diz que Deus restaura Jó. E adivinha só? Jó fica mais rico do que antes. O livro diz que Deus lhe deu o dobro do que tinha anteriormente. Então Deus não é contra a riqueza. Deus não castiga Jó por ser rico. Deus o abençoa, o testa e o abençoa novamente. A riqueza de Jó é um sinal da bênção divina, não um sinal de rebeldia. Se Jó é um exemplo forte, Abraão é o exemplo definitivo. Abraão é chamado de amigo de Deus na Bíblia. Ele é o pai da fé, ele é o patriarca. E qual era a sua situação financeira? Gênesis 13:2 diz: Abraão era riquíssimo em gado, prata e ouro. Riquíssimo. E em que contexto?
logo depois de Deus ter feito uma aliança com ele, logo depois de Deus ter prometido que toda a terra seria dada a seus descendentes. Deus abençoa Abraão com riqueza como parte da aliança. E qual era a reputação de Abraão? Era visto como avarento? Não. Abraão era conhecido por sua generosidade. Quando visitantes chegavam, Abraão oferecia hospedagem, comida. Quando Ló precisava, Abraão o defendia militarmente. Ele era rico e generoso. Dinheiro não o controlava. Riqueza não o fez egocêntrico. Ele usava sua riqueza para honrar a Deus e servir aos próximos. E aqui está a coisa. Se alguém fosse automaticamente avarento por ser rico, Abraão seria. Ele tinha tanta riqueza que seus servos e o rebanho de Ló não conseguiam ficar juntos. Havia muita gente, muito gado. Mas não vemos Abraão sendo egoísta ou ganancioso. Vemos fé, vemos integridade. Vemos alguém cujo coração pertence a Deus, apesar da riqueza. Agora, vamos para Salomão. Salomão é conhecido como o homem mais sábio que jamais viveu. E quando ele pede uma bênção a Deus, qual é a resposta? 1 Reis 3, 11 a 13. Deus diz: porque pediste isto e não pediste para ti muitos dias, nem pediste riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti discernimento para entender a justiça, eis que faço conforme a tua palavra. Dou-te coração sábio e inteligente. E também te dou o que não pediste, riquezas e honra. Deixa eu ser bem claro, Salomão pediu sabedoria. Deus respondeu com sabedoria ande riqueza. Deus voluntariamente adiciona riqueza à bênção de Salomão. E qual era o resultado? Salomão se tornou o homem mais rico que jamais viveu. Ouro, prata, palácios, cavalos, criados, sua riqueza era lendária. Rainhas vinham de terras distantes só para ver sua sabedoria e sua riqueza. Agora, Salomão eventualmente desvia. Ele acumula mulheres, constrói templos para deuses estrangeiros, se afasta do Senhor e, nesse ponto, ele se torna materialista. O dinheiro começa a controlá-lo. Mas aqui está a coisa. Esse desvio não é porque ele ficou rico, é porque ele deixou a Deus. Quando Salomão estava seguindo a Deus, riqueza era uma bênção. Quando Salomão se afastou de Deus, riqueza se tornou um instrumento de rebeldia. A riqueza não mudou, a fé mudou. Agora, vamos para Mateus 25, a parábola dos talentos. Essa é uma das parábolas mais importantes de Jesus sobre dinheiro, e o que ela diz é revolucionário. Jesus conta que um homem vai viajar e deixa seus servos com dinheiro, talentos. Um recebe 5 talentos, outro 2, outro 1, e o patrão espera que eles façam alguma coisa com esse dinheiro. O primeiro servo, ele toma os 5 talentos e duplica, ele agora tem 10. O segundo servo, ele toma os 2 talentos e duplica, ele agora tem 4. E qual é a resposta do patrão? Bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu senhor. Espera, isso é importante. O patrão não diz que você deveria ter dado tudo para os pobres, não diz que riqueza é pecado, não diz que você deveria ter deixado o dinheiro onde estava. Não, ele elogia o servo por multiplicar riqueza. Agora, qual é o servo que é condenado? O que recebeu 1 talento e ficou com medo. Ele enterra o dinheiro. Ele não faz nada com ele. E quando o patrão volta, ele devolve apenas o que recebeu. E qual é a resposta? O patrão fica furioso. Ele chama o servo de servo mau e negligente e o tira de todo o dinheiro que lhe tinha, dando para quem multiplicou. Deixa a gente ser bem claro. O que Jesus está ensinando aqui é que Deus quer que você multiplique riqueza. Deus quer que você seja bem-sucedido. Deus quer que você trabalhe duro, seja diligente, prospere. O que Deus não quer é que você seja preguiçoso, que tenha medo, que enterre seu potencial, que seja negligente com o que Ele te deu. Essa parábola destrói completamente a ideia de que dinheiro é ruim, destrói a ideia de que cristão deve ser pobre, destrói a ideia de que prosperidade é um sinal de falta de fé. Agora, vamos para o versículo que provavelmente foi mal interpretado mais vezes qualquer outro sobre dinheiro. 1 Timóteo 6,10. A maioria das pessoas diz, a Bíblia diz que dinheiro é a raiz de todo mal. Mas é? Vamos ler. Porque a avareza é a raiz de todos os males, e alguns nela cobiçando se desviaram da fé. Não diz dinheiro, diz avareza, cobiça, amor excessivo ao dinheiro, obsessão com dinheiro. Entendeu a diferença? Dinheiro é neutro, é uma ferramenta.
Avareza é quando essa ferramenta se torna seu Deus. É quando sua alma é controlada pelo desejo de ter mais. Você pode ter muito dinheiro e não ser avarento. Você pode ter pouco dinheiro e ser muito avarento. Avareza é um problema de coração, não um problema de balanço bancário. Agora, Lucas 12,15, Jesus diz: Então disse-lhes: Tende cuidado e guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Novamente, Jesus não está condenando riqueza, ele está condenando avareza. Ele está dizendo: a vida não se define por quantas coisas você tem. Não é sobre acumular, é sobre viver. E depois Jesus conta a parábola do homem rico que acumula muito e quer construir silos maiores. O problema dele não é que ele é rico, é que ele vive para a riqueza. Sua identidade está em sua riqueza. Diferente de Abraão. Abraão era rico, mas sua identidade estava em Deus. Diferente de Jó. Jó era rico, mas sua fé em Deus era maior que sua riqueza. Agora vamos lidar com o versículo que mais assusta ricos. Mateus 19:24. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando as pessoas leem isso, assustam. Acham que Jesus está dizendo que ricos não conseguem entrar no céu, que riqueza os exclui, que Deus não salva ricos. Mas espera, vamos ler o contexto. Um jovem rico vem a Jesus e pergunta como herdar a vida eterna. Jesus lista os mandamentos. O jovem diz que os guardou desde a sua mocidade. E Jesus diz: uma coisa tem falta ainda. Vende tudo quanto tens, distribui-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. E vem, segue-me. E o jovem vai embora triste porque tinha muitas riquezas. Aqui está o ponto. A riqueza do jovem era um ídolo. Ela era mais importante que Deus. Quando Jesus pediu que escolhesse entre Deus e riqueza, ele escolheu riqueza. Jesus não está dizendo que todos os ricos são idólatras. Ele está dizendo que este jovem era. Para este jovem, riqueza era um obstáculo. Então Jesus testou onde estava seu coração. E se você quer mais evidência, veja Zaqueu. Zaqueu era muito rico. Era chefe dos cobradores de impostos. E o que Jesus fez? Visitou a casa de Zaqueu. E o que Zaqueu fez? Prometeu dar metade de seus bens aos pobres e devolver 4 vezes o que havia defraudado. E qual foi a resposta de Jesus? Hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu não deixou de ser rico, mas deixou de ser controlado pela riqueza. Deixou de ser desonesto, deixou de ser egoísta. Ele usou sua riqueza para consertar erros e ajudar pobres. Ou veja José de Arimateia. Ele era membro do Sinédrio, a corte judaica de elite, era extremamente rico. E o que a Bíblia diz sobre ele? Que era discípulo de Jesus e homem de bem e justo. Um homem rico, um homem justo, um homem salvo. Então, se riqueza não é pecado, como um cristão rico deve se comportar? Como você tem dinheiro sem ser controlado por ele? Aqui está a resposta em 1 Timóteo 6, 17 a 19. Paulo escreve: aos ricos deste mundo, manda que não sejam altivos, nem coloquem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente tudo para o nosso desfrute. Que façam bem, que fiquem ricos de boas obras, que sejam generosos e abertos à partilha. Assim entesourando para si mesmos um bom alicerce para o futuro, a fim de alcançarem a vida eterna. Deixe eu destacar os pontos-chave aqui. 1. Não sejam altivos. Riqueza não faz você superior. Riqueza é uma bênção, não um sinal de superioridade moral. 2. Não coloquem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Sua confiança não é no dinheiro, é em Deus. Dinheiro é incerto, pode desaparecer. Deus é eterno. 3. Que façam bem, que fiquem ricos de boas obras, que sejam generosos e abertos à partilha. Riqueza financeira deve levar à generosidade. Você tem mais, você pode dar mais, você pode ajudar mais, você pode servir mais. 4. Entesourando para si mesmos um bom alicerce para o futuro. Sua boa obra, sua generosidade, ela não desaparece, ela cria um tesouro eterno. Então a resposta é: você pode ser próspero, pode ser rico, mas com condições. Seu coração precisa estar em Deus, não em dinheiro. Seu caráter precisa ser de integridade, não de avareza. Sua vida precisa ser de generosidade, não de egoísmo.
Provérbios tem muito sobre isso. Provérbios 10:4 diz: o preguiçoso empobrece, mas a mão diligente enriquece. Diligência traz prosperidade, trabalho traz riqueza, e isso é bom. Provérbios 22:4 diz: humildade e temor do Senhor produzem riqueza, honra e vida. Riqueza é uma bênção divina que vem com humildade e temor de Deus. Então vamos resumir tudo isso, porque tem muita coisa aqui. Primeira, riqueza não é pecado. A Bíblia está cheia de homens ricos que Deus abençoou: Jó, Abraão, Salomão, Zaqueu, José de Arimateia. Riqueza é uma bênção divina. Segunda, avareza é pecado. É quando você vive para dinheiro. É quando sua alma é controlada pela ganância. É idolatria. Terceira, você pode ter muito dinheiro e pouco egoísmo. Pode ser próspero e generoso. Pode ser rico e íntegro. Histórias de Abraão, Jó e Zaqueu provam isso. Quarta, Deus quer que você seja bem-sucedido. A parábola dos talentos ensina que Deus elogia quem multiplica a riqueza. Deus quer que você trabalhe duro, seja diligente, prospere. Quinta, como você usa sua riqueza é o que importa. Se você é rico e generoso, se você ajuda pobres, se seu coração está em Deus, você é abençoado. Se você é rico e egoísta, se é explorador, se seu dinheiro é seu Deus, você está em problemas. Se você cresceu em uma igreja que condenou riqueza, que fez você se sentir culpado por ganhar bem, que pregava que quanto mais pobre, mais santo, eu quero liberar você desse pensamento hoje. Não é bíblico, é tradição, é prejuízo. Você pode ser um cristão próspero, você pode ganhar bem, você pode ter sucesso, e isso pode ser uma bênção de Deus. O que importa é onde seu coração está. Se está em Deus, sua riqueza é uma bênção. Se está no dinheiro, sua riqueza é uma maldição. Escolha seu coração. Escolha servir a Deus enquanto prospera. Escolha ser generoso com suas bênçãos. Escolha lembrar que não viemos ao mundo com nada e nada levaremos. Mas enquanto estamos aqui, podemos usar riqueza para honrar a Deus e servir ao próximo. Isso é prosperidade bíblica. Isso é riqueza com integridade. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a relação entre fé e dinheiro, deixe um like, compartilha com amigos que precisam ouvir isso e se inscreva no canal. E deixe um comentário. Sua igreja pregava contra a riqueza? Como isso mudou sua perspectiva sobre dinheiro? Conte pra gente. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço.